passando agora adiante, né, para o terceiro episódio da série, né, tem foi assim, o episódio que mais me marcou, né, dos três, porque ele passa, além da parte da história toda, começa assim, a entrar na mente do psicopata, né, do Mark Hoffman, como é que ele fazia as coisas, por que que ele fazia, e a reação das outras pessoas, por que que as pessoas não conseguiam perceber aquilo. E o amigo dele, o tal do Flynn, né, foi perguntado para ele, como é que você não percebia isso? Né? E a mesma coisa para a esposa. E os dois disseram algo muito próximo, né? Eles disseram assim, eu não via porque eu não queria ver, né? E o Brent Metcalfe falou alguma coisa muito parecida também. Ele disse, se eu admitisse que eu estava tão errado sobre o Mark Hoffman, porque o Brent Metcalfe foi na televisão, deu entrevista defendendo e dizendo, não acredito que foi ele, né? Ele falou, se eu admitisse que eu estava tão errado, né? O que mais era real para mim, né? O que mais que eu poderia estar errado? Não podia admitir, né? E isso me relacionou muito assim com o testemunho da igreja, né? Quando você começa a descobrir as coisas erradas da igreja, você, não, eu não posso admitir que eu tive errado por esses 20, 30, 40 anos, né? Eu já investi tanto nisso, eu não posso admitir que eu estava errado. O que você acha, Vânia, dessa atitude que você tem visto, né, nas pessoas que você tem tido contato, que estão descobrindo a verdade? Eu acho que depende muito da pessoa e do relacionamento que ela está tendo com a própria fé. Tomando a minha própria história como exemplo, enquanto as coisas estavam funcionando do jeito que deveriam funcionar, de acordo com o que a igreja ensina, eu não tinha necessidade nenhuma de questionar, e quando alguém questionava para mim, eu imediatamente bloqueava e falava: não, eu sei que a igreja é verdadeira. Eu sei que Joseph foi um profeta. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Toda aquela coisa que quando você acredita numa verdade, ela passa a ser a tua verdade. Agora, a partir do momento que aquelas coisas, que aquele estilo de vida, porque o mormonismo é estilo de vida, a partir do momento que aquilo começou a me fazer mal mentalmente, abriu espaço para questionamento. Agora abriu espaço para eu questionar aquelas supostas verdades. Mas só então, só quando eu senti que aquilo estava me fazendo mal, eu falei, tá, mas então por que está me fazendo mal? Aí eu descobri sobre o livro de Abraão, que não tinha sido uma tradução dos papiros do Egito. Então, ali, abri, eu falei, sério? Então, quem sabe essa é a minha porta de saída? Então, peraí, se tudo isso não é o que eu acredito ser, então eu posso sair sem culpa. Então, eu acho que depende muito. Agora, por exemplo, se você por exemplo, toma os pais do Mark Hoffman, por exemplo, já que a gente está falando na série. Pessoas que criaram os filhos na igreja, que tinham um testemunho forte, não vem falar da igreja, não vem falar da história dela, da real história dela, porque vai bater e voltar, eles não vão escutar. Por quê? Porque a vida deles está andando bem do jeito que eles previram. Então, eu acho que isso depende muito da pessoa, depende muito do relacionamento que ela está tendo com aquelas verdades. É isso que eu penso, é isso que eu tenho visto. Exatamente, perfeito. Paulo, alguma coisa para acrescentar? A Vânia me lembrou muita coisa, até da minha história também. A gente fica num padrão confortável quando a gente aceita tudo dentro da igreja. A gente se acomoda e se você não se despertar, você não consegue entender o que está acontecendo. Por isso que hoje eu tenho uma empatia tão grande quando eu falo com alguém e a pessoa fala assim, não quero aprender. Eu não quero mais criticar, acho que eu não perco mais tempo com isso individualmente. Quando chega uma pessoa para mim falar isso, não tem por que eu fazer isso, não tem necessidade. Porque eu talvez há anos atrás eu estaria igual. Então eu sei porque que ela está daquele jeito. De algum jeito ela não conseguiu despertar. E a gente fica acomodado dentro de um quadradinho, que eu sempre falo lá no podcast, que a gente não quer sair. Mas quando sai, né, pula o murinho, tem um campo florido que ela não conhece, ela não entende o que é aquilo. E principalmente eu, né, desde a primária, que ficava lá brincando lá na Sacramental, era bem pequenininho. Aí eu falei, poxa, o mundo é esse. O mundo é esse, não tem outro mundo. Para mim vai ser, vou viver nesse mundo para sempre e não tem mais uma outra realidade, não existe. Se existir, já é fora de um parâmetro desconhecido e te condiciona tanto que você só vai saber, por exemplo, se você sofreu alguma coisa emocional, coerção, o medo, isso aí só vai fazer sentido quando você se afasta um pouquinho, né? Se você dá um passo para trás saindo da igreja e olhando de longe a sua vida lá, aí você percebe. Só que a gente não dá espaço enquanto está lá dentro, porque você não pode nem ver um site que não é oficial. Como é que você vai conseguir ter uma visão ampla das coisas?
né? Então, a Vânia falou isso, me lembrou muito, sabe? O quanto que a gente consegue ficar preso numa verdade. E a gente só consegue sair se esforçar para dar o passo. Aí você consegue enxergar o que você vivia de verdade, sabe? Aí você começa a ver, pô, por que fizeram isso comigo? Por que às vezes eu sofri fofoca? Por que às vezes isso, aquilo? Por que a história é assim, eu não percebia? Por que as pessoas vinham falar, ó, existe um negocinho de Joseph Smith, não, nem me fala. Postazico, você está falando. Por que eu era assim? Aí você consegue ver depois. É que me chamou a atenção muito o que a Vânia falou, me remeteu a essas coisas. Inclusive, um dos episódios aí do canal da Vânia favoritos meu, né, é aquele que você fala da história do livro do Jonathan Haidt, né, do elefante e o escritor, né? Aquilo ali, assim, eu carrego aquilo, depois eu li o livro, né, e tudo, eu carrego aquilo pro resto da minha vida, né? Todas as nossas decisões são emocionais, né? Não adianta você querer chegar com razão, com fatos, com história e querer mudar uma pessoa de onde ela está pela razão, se não foi a razão que levou ela até ali, né? Então ela precisa primeiro ter alguma coisa emocional, precisa cutucá-la, né, e despertar. E aí sim ela vai dar espaço para a razão. Eu acho que isso é importantíssimo principalmente quando é um casal, né? Que um está passando pela descoberta e o outro não quer. Então é preciso ter esse entendimento, né? E o Mark Hoffman, ele falou uma coisa interessante no depoimento dele lá. Nesse terceiro episódio, né, ele dá uma entrevista longa e explica tudo, né? E aí você fica assim, uau, como é que é a mente de um cara louco, né? E ele, assim, a frieza, né? E assim, ele tava brincando com as pessoas, né? Tá, ele fala o seguinte, né? Não importa se algo é genuíno ou não, mas sim se as pessoas acreditam que é genuíno. Se algo parece ser verdade e se torna aceito como verdade, então se torna verdade. Né? E aí é onde um amigo dele fala, o que isso diz sobre nós como uma sociedade, né? Ou como igreja, né? Todo mundo está dizendo, no domingo de testemunho, todo mundo diz, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade, e aí passa a ser verdade, né? Seja a carta da salamandra, seja as placas de Kinderhook, ou seja a pedra do vidente, né? Passa a ser verdade. Né? O que isso diz, né, para a gente? Eu acho que, para mim, isso diz que a gente precisa sempre ter um pé atrás com tudo, né? Especialmente quando tem, assim, todo mundo está dizendo que é uma coisa, né? Peraí, é mesmo? Né? Eu acho sempre importante manter esse pé na realidade, né? O ceticismo, né? É importante. Eu acho, Marcelo, eu acho que todos nós vivemos dentro da nossa própria bolha, sabe? Em termos de religião ou não. Eu acho que o que é válido é você ter em mente o que é bom e saudável para você e para a tua família. É por isso que eu sempre falo no canal, não tenta tirar alguém da igreja. Meu marido é membro ativo da igreja. Eu não tento tirá-lo de lá, ele não tenta me levar de volta. E é por isso que o nosso relacionamento dá certo. E é possível. Eu acho que quando a gente parar com essa pretensão de que eu tô certa, você tá errado, a gente vai viver em paz, vai haver mais amor, vai haver mais compreensão, não vai haver ataque terrorista em nome da religião, como a gente tem visto, entende? A necessidade de estar certo, ela gera ódio, ela gera rivalidade, ela gera distanciamento entre as pessoas. Então, eu acho que não tem nada demais cada um viver dentro da sua própria bolha, desde que você esteja feliz naquela bolha. Agora, se você está se sentindo ali preso, enclausurado, agora tem só uma chave que vai abrir aquela gaiola, que é a chave do conhecimento. E, felizmente, a gente vive numa era em que o conhecimento nunca esteve tão ao alcance das pessoas, tão acessível como está hoje. Você está feliz na tua bolha? Querido, não assiste o canal do Marcelo, não escuta o podcast do Paulo, não assiste o meu canal, fica na tua bolha, cria tua família na igreja, seja o que for, se essa é a tua verdade, está tudo bem. O que a gente está tentando fazer aqui, pessoas como eu, como o Marcelo e como o Paulo, é só dividir a chave do conhecimento que abriu as nossas próprias gaiolas para a gente sair daquela bolha que não estava mais fazendo mal, não estava mais fazendo bem para a gente, não estava mais funcionando. Qual o problema? Eu não preciso provar para ninguém que eu estou falando a verdade sobre a igreja, eu não preciso provar nada, eu só estou levantando a minha voz. Eu acho que as coisas podem ser assim, pacíficas, entende? Eu acho que não precisa essa coisa de quem está certo e quem está errado. O importante é ser feliz, é o que eu acho, é o que eu sempre falo no canal. É isso aí. Falta só agora começar uma igreja com esses princípios. Bora!
15% de dízimo, hein? Aí, se morrer e descobrir que era mentira, eu devolvo 10 e fico só com 5. O negócio. Tá certo. Essa é uma boa. E aí tem um momento lá na série, né, que eu achei interessantíssimo, né? Eu comecei, uau, o Mark Hoffman tem muita coisa em comum com o Joseph Smith, né? Não sei se vocês lembram, mas tem lá um relato da infância dele, né? Quando ele vai fazer uma caça ao tesouro com os amigos, né? E aí ele enterra um jarro, um vidrozinho, né? Cheio de moeda. Ele vai no dia anterior, enterra um negócio lá, e aí no outro dia ele vai lá com os amigos e tal, e ninguém encontra nada, e ele vai lá e encontra, né? E aí foi onde ele aprendeu, assim, que esse tipo de mentira, né? Dava fama e dava atenção, e ele gostava disso, né? Ele gostava de manipular as pessoas nesse sentido. E aí me lembrou uma história, né, de Joseph Smith ter feito algo muito parecido, né? Ele, na coisa de caça ao tesouro e tal, eles foram lá no lugar e ele viu no chapéu dele, lá com a pedra dentro, que tinha um tesouro e o tesouro tinha uma pena branca em cima do baú do tesouro, né? E aí eles cavando, em um determinado momento, Joseph está lá perto do buraco e o tesouro não aparece, né? O anjo afunda, vai para o fundo da terra e não aparece nunca o tesouro, mas a pena branca está lá, né? E o que isso diz, né? Será que a pena era realmente parte da visão ou Joseph estava com ela no bolso e jogou lá e, tá aqui a pena que eu vi, né? O mesmo tipo de esquema, né? Uma outra coisa que ele fazia, que está documentado, como ele era caçador de tesouros, ele alegava poder ver coisas naquela pedra, ele ia na tua fazenda, no calar da noite, roubava teu cavalo, escondia o teu cavalo. Uhum. E depois de alguns dias, ou assim que a notícia se espalhava de que o teu cavalo tinha sido roubado, ele ia na tua casa, ele falava para você que ele tinha o poder de ver coisas e que ele ia achar teu cavalo, mas tu tinha que pagar X para ele. Tu pagava. Ele, no dia seguinte, pum, trazia teu cavalo. Uau, ele realmente tem esse poder. Para mim, o nome disso é charlatanismo. Então, quando eu chamo de Osmete de charlatão, eu não considero isso desrespeitoso. É o adjetivo que ele merece. Foi assim que ele escreveu a própria história. Então, ele e Mark Hoffman, ó, mesmo farinha do mesmo saco, como a gente fala no popular. Exato. E outra coisa que ele falou, né? As pessoas tendem a ignorar qualquer coisa que não se encaixe em suas crenças. Eles rejeitam os fatos porque isso significa desistir de suas crenças pelas quais eles sacrificaram tanto. O que a psicologia tem a falar disso aí, né? Dessa falácia? Conforme você já estava falando, começou a falar aí do Mark Hoffman na infância, escondendo aquele vidrinho de moedas. E a gente vê, se a gente for estudar aqui, igual a psicanálise, né, desde quando você faz um estudo a fundo disso, a psicopatia, quando ela vem de infância e ele se torna uma pessoa perigosa no futuro, ela vem de pequenos atos, né, quando você consegue usar mentira em vantagem própria. Então você acaba tirando satisfação disso e conforme o tempo vai passando, você vai descobrindo coisas mais sérias de como fazer isso, até falsificar documentos para uma grande corporação. Então é interessante você ter tocado nisso. E o fato, por exemplo, que a gente tocou aqui, que eu acho que eu só não queria deixar passar batido também o meu comentário, sobre quando apresenta uma mentira, ela é apresentada como uma verdade e você torna aquilo como verdade, porque é tanto apresentado tanto. E me relembrou, por exemplo, que uma das frases que eu mais dizia na época de primária e adolescência na igreja é que quando eu crescer eu quero ser um missionário. Sei que Joseph Smith foi um profeta e que o livro de Mormon é verdadeiro. Isso era feito que eu repetisse tanto essas coisas, repetia demais isso, que não tinha como, algum momento, eu olhar para mim e falar que aquilo não era mais verdade. Pô, eu falei, eu tratei aquilo como verdade, por isso que a gente só consegue ver quando a gente afasta um pouquinho. Né? Então, não tem um outro jeito, eu acho. Você tem que olhar de longe e falar, poxa, por que eu fui daquele jeito tão resistente, até comigo mesmo? Aí você acaba vendo que... Mas é muito difícil quando está lá dentro. A Vânia tocou num assunto bacana que a gente não quer converter ninguém. Acho que o que a gente está falando aqui é para que a pessoa talvez está em cima do muro ouvindo e ouve uma palavrinha de tudo aqui. Nossa, eu acho que eu quero pesquisar mais. Ok, acho que o objetivo atingido fantástico que a gente tem, se tiver uma pessoa aproveitando uma palavra. Né? Mas basicamente eu acho que é isso, tá, Marcelo? De um jeito ou de outro, a gente vive dentro de uma bolha de verdade, né? Quando está na igreja, né? A gente vive dentro de uma bolha relacionado a eu não posso estourar ela, porque se eu sair é um campo desconhecido onde só tem Satanás, inimigo, maldição, eu vou quebrar a perna, eu vou perder o emprego.
quanta gente pensa isso, aí você sai e vê que não é isso. Só que isso você não se permite. Você não tem como, você não quer romper. Aí quando acontece em um ramo ou uma ala que sai e descobre e todo mundo fica sabendo, você vira o diferente. Nossa, por que que ele fez isso? Aquele já está perdido, né? Eu acho que esse comentário eu quis trazer porque eu acho que, querendo ou não, faz parte disso. E como você falou, né, o que que a psicanálise, por exemplo, fala de Mark Hoffman, é isso. A tendência dele de criar um adulto doente emocionalmente é o que aconteceu, né? Ele já desde pequeno queria tirar vantagem de qualquer forma, mesmo que seja enganando. Colocam ele num pedestal e é isso que o psicopata fica no habitat fantástico dele. Ele está no pedestal por coisas que ele criou, todo mundo aceitou, então ele consegue fazer até a ponto de chegar a assassinar Uhum. pessoas como ele chegou a fazer. Exato. Né? Então, a gente está se aproximando aí ao final do bate-papo, muito gostoso aqui com vocês, e eu queria saber de vocês, eu não vi nada assim, eu procurei, né, esses últimos 2 dias no site da igreja, o que a igreja colocou alguma coisa para se defender disso aí e tal, e não vi nada, né? Até porque o seriado, no meu entender, não tem uma intenção de atacar a igreja, né? Ele foi, como a gente falou no começo aqui, bem neutro, né? Bem assim, aquele jornalismo investigativo, né? Só mostrando os fatos, está aqui, deu um toque legal do sentimento por trás das coisas todas, a perda, né? Dos entes queridos que foram assassinados por ele. Inclusive, o diretor do seriado, né? Ele é membro da igreja. Né? Ele foi o diretor de um filme muito conhecido entre os membros da igreja aqui, que foi filmado em Idaho, né? Chamado Napoleon Dynamite. É um filme, os americanos adoram, eu achei bobinho demais. Mas ele é ativo na igreja, né? E a Sana até me mostrou que, engraçado, o título original do seriado, o primeiro título que eles pensaram era A Carta Salamandra. E depois eles pensaram em botar Os Assassinos da Salamandra, né? E aí depois mudou para o título que acabou ficando, né? Mas então, o que vocês acham que esse seriado vai ter de impacto nos membros ativos, fiéis da igreja? Se é que vai ter algum. O que eu acho, só opinião, é Uhum. que desde que eles ficaram sabendo que a Netflix ia vir, ia colocar esse documentário, eles já começaram com as reuniões de comitê para decidir discursos bem poderosos para a conferência, para poder passar para poder dar uma polida naquilo ali. Eu tenho certeza absoluta, não tenho certeza absoluta não, mas eu acho que na conferência de abril eles vão vir com argumentos que vão satisfazer os membros perfeitamente para aquilo não manchar a reputação deles, mas esse é o meu pensamento. Eles são muito bons nisso, eles têm feito isso por quase 200 anos, então fichinha. Eles estão lidando com o estudo de DNA do livro de Mórmon. Como é que está isso até agora? Foram lá colocar uma essay discretamente no site da igreja, que você não encontra a menos que procure de propósito. Então, eles sempre dão um jeito. Eles são muito bons nisso. Acho que isso aí vai passar batido. É o que eu acho. Vamos esperar a conferência de abril, né? Vai ter alguma coisa lá. Verdade. E você, Paulo, tem alguma opinião a respeito? Se a igreja vai fazer, não vai, deveria? Ou só fica quieto, porque aí ninguém vai. O pessoal não vai nem ficar sabendo que tem o seriado, né? Se depender de mim, vão ficar sabendo. Na verdade, a Vânia falou que eu já estava pensando quando eu assisti, estava no meio do seriado, e eu falei que eu acho que alguma nota, alguma coisa, ou em conferência, eu acredito que a igreja talvez não falaria, como ela já tem essa expertise, ela não vai falar abertamente, mas ela vai falar coisas como, olha, as coisas estão aparecendo, então duvide primeiro, sabe aquelas coisas, duvide da sua dúvida antes de duvidar da sua fé, e vai fazer os membros, aquela coisa, hashtag, não sei o quê. Ela sempre tem um padrãozinho ali para poder conduzir as pessoas a não se desviar das coisas. Eu acho que algo assim ela vai fazer. Seja por, sei lá, é o que eu falei. Talvez ela vai jogar alguma coisa como uma campanha de marketing, como foi a Sou Grato. Sei lá, não duvide da sua fé. Sei lá, se ela, vai que ela faz isso, por exemplo. Então ela vai partir para um modo assim, de algum jeito passar o pano para que aquilo não seja o principal para as pessoas, né? Porque isso pode ser uma porta. O documentário realmente não ataca a igreja, mas pode ser uma porta para tanta gente que quer descobrir mais,
e vê alguma nas entrelinhas, algo ali, nossa, olha um cofre fechando com um monte de documentos, mostra essa imagem. Será que alguma pessoa, pô, deixa eu pesquisar mais, o que será que existe por trás? Então isso é uma porta, o que a igreja precisa fazer? Fechar essa porta, um ponto de corte para que as pessoas não avancem mais. Então alguma coisa vai criar uma campanha ou falar na própria conferência, acredito que pode ser assim também, Marcelo. Exato. É que nem teve um face a face com o Elder Oaks, e acho que era o Elder Ballard, eu acho. E aí eles falam, né, ó, primeiro eles abriram, né, dias antes, né, as pessoas podiam mandar perguntas e tal, né, para eles poderem selecionar. E aí lá ele fala, ó, muita gente mandou perguntas difíceis, né, sobre a história da igreja. Não sei se ele fala história da igreja, mas ele falou perguntas difíceis. E aí o Elder Oaks fala até de um tom assim meio de brincadeira, né? Essas são as que a gente não vai tocar, né? Então estamos fazendo o que aqui, né? Vamos falar do umbigo de Adão? Isso eu não quero saber, não. Então a estratégia é essa, né? Não toca no assunto difícil, porque quem nunca ouviu falar não vai nem ficar sabendo, né? E eu acho, o que eu digo assim, né? Tem 3 categorias de pessoas, né? Tem a pessoa que vai se afastar da igreja de todo jeito, né? Seja porque não se enquadra nas exigências, né? Mandamentos da igreja, etc. Ou seja por causa da história da igreja, ela já tem essa tendência, ela vai sair. Tem a pessoa que não sai nem a pau, né? Como tem gente que fala, não importa, você pode me mostrar o que for, né? A igreja pode ter mandado matar alguém e eu não saio, entendeu? Essa para mim é a definição de fanático, né? A pessoa, não importa o que a igreja fizer, ele é verdadeira, né? E tem esse não sai nunca. Então a igreja nem se preocupa nem com um nem com o outro, né? Esse não vai sair nunca e esse vai sair de qualquer jeito, né? A igreja está se preocupando com aquele que será, né? Tá assim, pode ter uma dúvida, pode despertar e tal, né? E aí tem toda a estratégia, como a Vânia falou, né? Os comitês, reuniões, etc., né? Para decidir o que a gente fala, o que a gente não fala, né? Às vezes é melhor ficar calado, porque o pessoal não vai nem ficar sabendo que tem essa série. Mas enfim, eu achei a série assim fantástica, super bem feita, bem equilibrada. Eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Para terminar, eu queria só dizer assim um pouco do que eu aprendi com a série, né? Eu acho que só reforçou algo que eu tenho assim aprendido ao longo dessa transição toda, que já faz 3 anos, né, descobrindo a história da igreja e tudo, que a igreja é como qualquer outra, né? Ela comete falhas, ela pode ser enganada, né? O profeta, os apóstolos não têm nenhum poder especial que justifique eu segui-los, mesmo que eu tenha que ir contra a minha moral, os meus valores ou o que é importante para mim, né? Se eles ensinam uma coisa boa, é bom, eu posso adotar na minha vida. Se eles ensinam uma coisa que eu acho errada, como a posição da igreja a respeito dos gays, por exemplo, né? E dentre muitas outras, se eu acho que é errado, eu vou discordar, eu vou levantar minha mão contra e eu não vou seguir, né? E esse é o poder, a liberdade que a informação, que o conhecimento trouxe para a minha vida, né? E o seriado é mais informação, é mais conhecimento, que vai dar mais poder para mais pessoas. Eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Considerações finais, meus queridos. Paulo. Eu achei bem legal também. Falar sobre isso é importante. Eu não sei se alguns membros não estavam querendo, sei lá, talvez não falar sobre isso, mas isso é importante falar. Sobre esse documentário é importante trazer opiniões, sim. É o que eu acho que a roupagem de tudo tem muita coisa que pode despertar algo em muita gente. É o que eu falei, volto também a falar igual a Vânia, ninguém quer tirar ninguém da igreja, mas se você quiser saber algo e se ali te despertou, talvez sabia que às vezes algum comentário que a gente fez aqui vai funcionar. A pessoa vai falar, nossa, me ajudou, acho que eu vou em tal lugar saber. Ou vou ver mais os vídeos da Vânia, do Ramonismo Sem Censura, que vá para o podcast, mas eu acho que eu quero saber mais. Ótimo, que legal. Então, eu acho que de um jeito ou de outro, comentar sobre isso é muito bom. Eu sou muito grato de ter participado com vocês aqui, né, nesse bate-papo sobre isso, e eu acho que, querendo ou não, vai fazer diferença. As coisas estão vindo à tona. Tá? Isso aí, mais uma coisa, que nem me falaram. Falaram esses dias para mim, isso não voga nada, não tem problema vir à tona, é só uma história de um homem. Ok, mas a roupagem, plano de fundo é a igreja. Tá lá, tá falando sobre ela. Talvez uma história que não é muito falada, conhecida sim, mas não era muito falada sobre isso. Não é que nos corredores da igreja que você ouvia sobre carta salamandra. Você não ouvia desse jeito tão facilmente. Agora já está na Netflix. Então as coisas estão chegando, as coisas estão chegando. E a informação está aí. Pesquisar e pronto. É um caminho sem volta. É isso mesmo. Vânia, você, minha querida.
O que eu tirei de mais forte dessa série foi a aparência do bem, não só do Mark Hoffman, mas da igreja inteira como uma instituição. É tudo aparência, aqueles caras são desonestos, aqueles caras mentem, aqueles caras não têm os poderes que eles falam que têm, mas eles têm a aparência do bem. Quando eles chegam naquele púlpito da conferência, com flores e aquela luz vinda lá do teto, que parece que é coisa de Deus, né? Aquela coluna de luz acima da cabeça deles, né? Que eu acho que é uma mensagem subliminar extremamente poderosa, isso tudo é aparência do bem. Então, assim, eu fiquei com muito nojo de tudo aquilo. Eu fiquei com mais nojo da igreja do que Mark Hoffman, para falar bem a verdade contigo. Porque para você cair, para você ser, digamos, assassinado por Mark Hoffman, você tinha que estar diretamente ligado a ele como aquelas duas pessoas que infelizmente foram mortas. Mas para você estar ligado à igreja e morrer psicologicamente, basta você ter boa fé. Eu acho que esse é o grande perigo. É isso que me revolta tanto. Você dedica teu tempo, bens, talentos e energia, você perde uma vida. Você não pensa por si, você não decide por si, está tudo decidido. Isso, para mim, é morte do senso crítico. Uma pessoa sem senso crítico, ela é como um fantoche, ela é uma marionete na mão de alguém. E esses caras lucram com isso. Então, assim, isso foi o que mais me afetou nessa série, porque eu vi isso claramente. Como você falou, documentos que promovem a fé, beleza, pode testar, tá tudo bem. Agora, documentos que expõem a verdade, pum, vamos esconder aqui, vamos comprar e esconder. Então, isso foi o que eu mais tirei de... Eu acho que essa foi a mensagem mais poderosa do documentário, na minha opinião. E obrigada por ter me convidado, adorei conversar com vocês dois, viu? Vou postar no meu canal também, sim, esse vídeo, quando estiver prontinho. Adorei, então, show de bola! Só continua. Bora falar a verdade. Quem não deve, não teme. Bora, é nóis. Vamos crescer a comunidade, né? E cada vez mais trazer mais pessoas aí, interagir, né, nos nossos canais e tal. O canal da Vânia tem o Mormon a Ova, o Mormonismo Sem Censura, e tá surgindo mais, tá pipocando, né? Isso é muito legal, mostrar um pouco o outro lado, né, da história. E sabe uma coisa? Só para finalizar, já que a gente está falando de canais, de contar a verdade, outro dia eu estava pensando um pouco a respeito disso, né? Eu falei, rapaz, os membros da igreja deviam agradecer os críticos, né? Porque, olha, se ninguém nunca criticasse nada, não tivesse nunca nenhum problema, a igreja não tinha passado para 2 horas, que os membros adoram, né? Então ótimo. A missão, os missionários agora estão podendo ligar para casa toda semana, né? E assim vai. As mulheres agora não precisam mais fazer convênio com o marido, né? Vai direto com Deus, né? E assim vai. Essas mudanças todas, né? Os membros deviam dizer obrigado para os críticos, né? Porque só muda quando se critica. Se ninguém criticasse, todo mundo dizia só amém, né? Não ia mudar nunca, né? Então, que legal. Parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês. Gosto muito dos 2 canais. Obrigado demais por terem vindo aqui, ter prestigiado o Mormonismo Sem Censura. E a gente se vê, tá bom? Um abraço para vocês. Como diz no Ceará, um cheiro no cangote. E a gente se vê por aí. Um abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.